Nada me deixa mais feliz do que falar de Marvel. E como todos sabemos, as histórias em quadrinhos de super-heróis são geralmente amados aí por causa dos super-heróis individuais que têm as suas próprias aventuras narradas. Mas ainda assim, de tempos em tempos, os super-heróis decidem unir suas forças para combater um inimigo em comum ou apenas para proteger o mundo de um ou mais vilões super poderosos, formando assim algumas equipes de super-heróis. Mas no vídeo de hoje não falaremos sobre esses incríveis e poderosos heróis de forma individual, mas sim sobre as equipes das quais eles fazem parte, das que são membros. E se prepara, pois nesse vídeo eu irei te apresentar 5 equipes de super-heróis mais fortes do universo das HQs da Marvel Comics. Mas antes, não se esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal Garota Escarlate, comentar quais dessas equipes você gosta mais e ranqueá-las nos comentários da melhor para a pior. E aproveitem também para compartilharem esse vídeo com seus amigos e com os outros fãs desse maravilhoso universo da Marvel Comics. Já se prepara aí no seu sofá, na sua cadeira, pois eu listarei as 5 equipes de super-heróis mais fortes e poderosas da Marvel, trazendo para vocês as informações mais relevantes e as razões de cada equipe para elas terem sido criadas. E para começarmos, eu trouxe a equipe dos Vingadores, que fizeram a sua estreia na Marvel Comics em 1963, sendo Jack Kirby e Stan Lee os seus criadores. E gente, no que diz respeito à Marvel, principalmente a Marvel Comics, os Vingadores são sem dúvida o grupo de super-heróis mais famoso e popular, sendo até mesmo rotulado como os heróis mais poderosos da Terra. E vale ressaltar que os Vingadores originalmente consistiam em Homem de Ferro, Vespa, Hulk, Thor e Homem-Formiga. E pessoal, o Capitão América original foi descoberto preso no gelo logo após a sua estreia inicial e só foi se juntar ao grupo depois que eles o reviveram. E a partir daí uma lista rotativa tornou-se uma marca registrada da equipe. E embora um tema aí permanecesse consistente, os Vingadores lutam contra os inimigos que nenhum super-herói pode suportar. E como vocês já devem saber, a equipe Vingadores é bastante famosa por seu grito de guerra, o Avengers Assemble. E os Vingadores contam aí com humanos, super-humanos, mutantes, inumanos, divindades, androides, alienígenas, seres lendários e até ex-vilões em suas diferentes formações. E galera, os Vingadores são os principais defensores da Terra, e a maioria dos seus membros são na verdade super-heróis baseados na Terra, embora haja aí algumas exceções. E essa equipe tem protegido a Terra de ameaças internas e cósmicas, mas também participaram de vários confrontos cósmicos para salvar todo o universo, principalmente contra o Thanos. E no que diz respeito aos grupos de super-heróis, os Vingadores estão lá no topo da lista. E entre os seus membros constam personagens como o Homem-Formiga, o Capitão América, o Hulk, o Homem de Ferro, o Thor, o Pantera Negra, a Viúva Negra e muitos outros mais. Então, sem dúvida nenhuma, os Vingadores são o grupo de super-heróis mais popular da Marvel. Eles são os protetores da Terra, mas são conhecidos aí por salvar a galáxia da morte de tempos em tempos. Os Vingadores, são um grupo relativamente solto e bastante heterogêneo, composto por um grande número de personagens muito diferentes. E como eu falei, alguns são humanos normais com tecnologia avançada, alguns são aprimorados e alguns são super-heróis reais. E sem falar que eles têm o Thor, que é um deus. Então os membros dos Vingadores são excepcionalmente fortes, mas também mantêm os mesmos ideais e lutam aí pelas mesmas causas, o que os tornam aí tão poderosos e importantes. A equipe Os Campeões estreou na Marvel Comics em 1975, tendo sido criados pelo Tony Isabella e o Don Heck. E a equipe Os Campeões eram originalmente um grupo de super-heróis que tinham arcos que duravam apenas 17 edições antes do cancelamento vir. E mesmo a equipe contendo aí alguns grandes nomes, os Campeões nunca se tornaram populares e hoje são mencionados como uma tentativa fracassada de um grupo de super-heróis. E pessoal, vale destacar que a produção do quadrinho enfrentou muitos problemas e os Campeões nunca começaram suas aventuras corretamente.
E um desses problemas comuns era que no grupo não existia uma razão em comum para os membros trabalharem juntos, pois não havia coesão ou elemento comum entre eles. E verdade seja dita, mas os campeões iniciais foram, portanto, um fracasso e foram necessários mais de 30 anos para que o nome voltasse. Então, os novos campeões são um grupo de super-heróis adolescentes que se separaram dos Vingadores depois de se desiludirem com o heroísmo após os eventos da Segunda Guerra Civil. E como os próprios editores disseram, eles queriam reivindicar e redefinir em um sentido clássico o que ser um super-herói deveria significar, em vez de ver a geração anterior como esses ícones que vieram antes deles. Agora eles interagiram com eles em uma base individual e aprenderam que não são melhores ou piores do que ninguém. E, gente, a equipe acabou se expandindo e agora eles têm até uma lista com nomes de outros heróis, o que não é tão comum para um grupo de super-heróis. E sem falar que eles lutam pelos mesmos objetivos que os Vingadores, mas não participam dos aspectos políticos do grupo, já que eles são um grupo de jovens idealistas. E alguns dos seus membros incluem personagens como o Anjo, Viúva Negra, o Motoqueiro Fantasma, o Homem de Gelo, a Coração de Ferro, a Miss Marvel e muitos outros. A equipe Os Defensores estreou na Marvel Comics em 1971 e a equipe foi criada por Roy Thomas. E, gente, os Defensores são um grupo fictício de super-heróis que passaram por muitas mudanças desde a década de 70. Então, o grupo teve muitas mudanças na composição, com o Doutor Estranho e o Hulk sendo geralmente membros constantes, juntamente aí com vários outros, como a Valkyria, o Fera, o Luke Cage e muitos outros membros temporários. E próximo ao encerramento da equipe, o grupo acabou mudando seu nome para os Novos Defensores, mas nenhum dos membros originais permaneceu e apenas a Valkyria e o Vera, os ex-membros de longa data, continuaram trabalhando com o grupo. E na década de 90, o próprio Doutor Estranho reuniu equipes diferentes para cada missão individual e o grupo pouco conectado era então conhecido como os Defensores Secretos. Porém, o grupo original voltou a se reunir nos anos 2000, mantendo o nome original. Mas, em 2017, os Defensores se tornaram um grupo mais fundamentado, sendo composto por Demolidor, Jessica Jones, Luke Cage e Punho de Ferro, que são super-heróis importantes, mas menos conhecidos. Pelo menos naquela época, porque hoje em dia eles estão com tudo em cima. E embora mudanças tenham acontecido ao longo dos anos, os Defensores mantiveram a sua reputação apesar de tudo isso. A equipe dos Eternos estrearam na Marvel Comics em 1976 e eles foram criados pelo Jack Kirby. E, gente, os Eternos são os filhos dos Celestiais que visitaram a Terra há 1 milhão de anos e realizaram experimentos sobre a humanidade. E usando esses experimentos, os Celestiais mais tarde criaram os Eternos e as suas versões monstruosas, os Deviantes. E apesar de serem humanoides, os Eternos não são humanos e possuem muito mais poderes que eles. E eles também têm vida longa, mesmo não sendo imortais. E tem aí uma variedade de superpoderes diferentes que os tornam não humanos. E apesar aí da sua superioridade, os Eternos geralmente são os heróis e protegeram aí a humanidade em várias ocasiões, especialmente contra os Deviantes, e vale lembrar que os Eternos também lutaram entre si, com os dois maiores conflitos sendo a guerra interna liderada por Cronos e o conflito contra o Thanos. E geralmente esses conflitos são em torno aí de se os Eternos deveriam conquistar outras raças, com a fração pacífica de Cronos prevalecendo sobre o lado de Urano, que era a favor da guerra. E então Urano acabou fundando aí uma colônia separada, e mais tarde um experimento de Cronos saiu pela culatra e destruiu a Casa dos Eternos, mas também criou uma nova geração de Eternos, ativando alguns de seus genes. E mais tarde o Thanos, um Eterno com um gene deviante, quase destruiu a colônia dos Eternos, mas eles conseguiram reconstruí-la e ajudaram outros heróis em suas lutas contra o Thanos em várias ocasiões. E os membros da equipe dos Eternos são muitos, porém os mais conhecidos são a Cersei, a Jaque, Athena, Phastos, Sprite, Makkari, o Druig e alguns outros. Porém os Eternos não são um grupo oficial em si,
mas sim uma raça de alienígenas humanoides que compartilham a mesma herança genética. E embora eles compartilhem alguns poderes comuns, cada Eterno individual tem alguns poderes especiais que lhe dão habilidades e forças adicionais. E usando seus poderes para o bem, eles ajudaram já a salvar humanos e até mesmo o universo de diferentes ameaças em várias ocasiões. E inclusive os Eternos estão entre os seres mais poderosos de todo o multiverso. A equipe do Quarteto Fantástico estreou na Marvel Comics em 1961 e eles foram criados pelo Stan Lee e pelo Jack Kirby. E eles são um grupo de super-heróis composto principalmente pelo Senhor Fantástico, o Reed Richards, a Mulher Invisível, a Sue Storm, o Tocha Humana, o Johnny Storm e o Coisa, o Ben Green. Gente, eles são o primeiro grupo de super-heróis top da Marvel, e apesar de sua popularidade um tanto quanto inconsistentes, eles são um dos grupos de super-heróis mais conhecidos e importantes da história da Marvel. E o Senhor Fantástico, que é o líder do grupo, é também um gênio científico que pode esticar o seu corpo em comprimentos e formas incríveis. E a Mulher Invisível tem os poderes da invisibilidade e de projetar poderosos campos de força invisíveis. Já o Tocha Humana, que é o irmão mais novo da Mulher Invisível, consegue gerar chamas, cercar-se delas e também de voar. E o Coisa, que é uma ex-estrela do futebol universitário e colega de quarto do Reed na faculdade, bem como aí um ótimo piloto que possui uma tremenda força, durabilidade e resistência sobre-humanas, devido aí à natureza da sua carne ter sido transformada em pedra. Gente, desde a sua introdução original, o Quarteto Fantástico foi retratado como uma família um tanto disfuncional, porém amorosa, quebrando aí a convenção com outros arquétipos dos quadrinhos da época. Então eles brigavam entre si e guardavam rancores profundos e mesquinhos, e também evitavam aí o anonimato ou identidades secretas em favor do status de celebridade. E a equipe também é conhecida aí por seus encontros recorrentes com supervilões excepcionalmente perigosos que ameaçaram não apenas a Terra, mas todo o universo. Então o Quarteto Fantástico é tanto uma família quanto um grupo de super-heróis. E como eu disse, eles são o grupo de super-heróis mais antigos da história da Marvel Comics. E eles já provaram seu valor em várias ocasiões, e depois que eles ganharam seus superpoderes após serem expostos à radiação cósmica, esses 4 personagens se tornaram super-heróis formidáveis, cada um aí com seus superpoderes, como eu falei, e eles também colaboraram aí com outros super-heróis, e geralmente são respeitados na comunidade de heróis. E agora que vocês já sabem quais são essas 5 equipes de super-heróis mais fortes do universo das HQs da Marvel Comics, não se esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal Garota Escarlate, comentar quais dessas equipes você gosta mais, ranqueia elas aí nos comentários da melhor para a pior, e caso vocês queiram uma segunda parte desse vídeo, é só colocarem aí nos comentários, e aproveitem também para compartilharem esse vídeo com seus amigos e outros fãs desse maravilhoso universo da Marvel Comics.